Paz e graça, meu povo. Deus abençoe cada um de vocês. Que o poder de Cristo reine sobre as nossas vidas. Hoje estou aqui para poder falar um pouquinho sobre o nosso amigo Geraldo Moraes. Talvez vocês não o conheçam, ele está aí no YouTube, pregando, segundo ele, a palavra de Deus. Segundo ele, a palavra de Deus que ele está pregando aí. Eu não tenho nada contra a pessoa do Geraldo, porque até nem o conheço pessoalmente. Mas eu venho assistindo os vídeos dele no YouTube, Igreja em Espírito, lá o canal dele, Igreja em Espírito, Fazendo até a propaganda para ele aí. Mas tudo bem, vocês podem conferir. E a gente vem discordando de muitas coisas que o irmão Geraldo vem falando, Um abraço para ele, não conheço ele, mas um abraço para ele, viu? E não tem nada contra a pessoa dele, isso aqui não é nada contra o pessoal, Isso aqui é troca de ideias em doutrinas religiosas. Quero dizer para vocês que eu concordo com ele em muitos aspectos, Sobre o preterismo, eu também sou adepto do preterismo, parcial, não completo, Porque não acredito na consumação da escatologia, consumada, Tudo consumado, não, ainda não. Então, concordo com ele em várias partes do que ele prega, mas discordo também em muitas partes do que ele prega. E hoje eu quero falar daquilo que eu discordo da pregação dele aqui. E vou conseguir colocar aqui um pedaço dos vídeos dele falando. O tema dele é o rico e Lázaro, o inferno. O inferno não existe, segundo ele, na tese dele. Mas vamos falar um pouquinho aqui sobre isso nesse vídeo, tentando entender melhor o que ele está dizendo aí, eu tentando passar para você entender melhor o que ele está dizendo aí, e eu não concordo com o que eu não concordo, tá bom? Mas é nada pessoal, viu, gente? Eu não conheço ele pessoalmente, mando até um abraço para ele, concordo com ele muita coisa, eu repito, mas vamos falar sobre o que ele falou nesse vídeo aqui, e a gente vai discorrendo aí no decorrer desse vídeo, tá bom? Vamos lá, vamos passar aí primeiro aí o que a gente vê sobre o que ele falou no vídeo aí. Segura aí. O tema da nossa mensagem é o rico no inferno e Lázaro no seio de Abraão. É conhecido como a parábola do rico e do Lázaro. Vamos ver no livro histórico Máscaras. Quando nós entramos no território da lei, nós usamos máscara, porque andar por aqui é fardo, é penoso. Olha o que diz Lucas, e esta parábola só Lucas escreveu. Olha o que diz Lucas, capítulo 16, eu vou ler no versículo 22 até o 24. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. 23, no inferno, e estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. 24, então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Vamos fazer uma breve confissão. Senhor e Cristo, eu te louvo, te exalto
e te engrandeço o nome, porque tu concede a nós, meros mortais na carne, a fazer uso de uma porção da tua santa e poderosa palavra. Esta palavra que é viva, ela é eficaz e ela é mais penetrante do que qualquer espada afiada de 2 gumes. Esta manhã, empurra mais um pouco essa espada, para que nós possamos sair daqui alimentados, instruídos e crescendo na graça e no conhecimento. Para isso eu te peço que tu me uses, porque eu vou usar a tua palavra. E todo o povo aqui pelo YouTube digam amém. Esta passagem que nós lemos é usada pelo sistema religioso, e o sistema religioso quer colocar medo. A igreja evangélica se alimenta do medo. Se não tiver medo, a igreja evangélica não sobrevive. Haja visto que grande parte das pessoas que não vivem o evangelho de Cristo estão dentro das igrejas com medo de quê? Do diabo e do inferno. E um homem me disse assim: mas o senhor já tirou o diabo, o senhor agora tira o inferno. As pessoas vão se reunir para fazer o quê? O que sempre deveria, exaltar a Cristo. Se eu vou a um lugar com medo do diabo, não, se eu não for, eu posso ir para o inferno. Alô, fia, não adianta correr, todos vocês vão para o inferno. Pode se esquivar dali, pode se esquivar, pode fazer uma ginástica, pode tomar um ômega 3, pode comer só salada, todos vocês vão morrer, todos vocês vão para a sepultura. Inferno quer dizer sepultura. Alô, professores da escola dominical, ei, alô, é que eles estão longe demais, eu não consigo ver. Sei, alô, bacharel e doutores da igreja, ensina ao povo que Sheol quer dizer sepultura. Bem, vocês estão vendo aí o Geraldo falar, né? O Geraldo, infelizmente, né? O Geraldo, ele usa de um antropomorfismo exagerado, né? O que é antropomorfismo? O antropomorfismo é uma ideia humana das coisas espirituais, né? Você quer ligar aquilo que é incompreensível às vezes, bem compreensível, não revelado por Deus, por uma ideia humana, e se baseia nessa ideia humana e expõe essa ideia humana. O Geraldo está cometendo esse erro aí, nesse vídeo e em outros vídeos dele, né? Com certeza. Então veja bem, ele fala do sistema religioso, eu concordo com ele plenamente. O sistema faz de você um prisioneiro, né? Pela ganância, a gente sempre diz, pela ganância, o pastor, eu esqueci o nome dele agora, ele é batista, lá de São Paulo, mas eu esqueci o nome dele agora. Eu vou lembrar e no decorrer do vídeo eu posso falar o nome dele, né? Então, ele usa o sistema aprisionando as almas, né? O povo, pela ganância, pelo medo, né? E vai fazendo de você prisioneiro. Eu concordo plenamente com o Geraldo Moraes, nesse aspecto. O que eu não concordo é do antropomorfismo que ele usa, da ideia humana sobre aquilo que é espiritual, né? De fato, Sheol, Hades, significa sepultura, região inferior, né? Onde você desce, né? Então as regiões inferiores, chamada Sheol e Geena, Hades, né? Geena até nem tanto, de outra tradição, mas o Hades, o Sheol, significa sepultura, né? Significa uma região inferior, concordo. Só que ele tem que entender que, humanamente falando, como foi o Antigo Testamento, que no Antigo Testamento eles não tinham noção.
Eles não tinham noção do espiritual. Você vê que ele dividiu ali entre os saduceus, vai ver aí no próximo vídeo, um pedaço dele, ele divide entre os saduceus e os fariseus. Os saduceus não acreditavam em ressurreição, né? E os fariseus, segundo ele, acreditavam na ressurreição, né? Então eles não tinham noção. Ele vai usar aí, vocês vão ver, ele vai usar Salomão, ele vai usar os Salmos, né? Tudo de uma linha de raciocínio humana, que eles não tinham a noção. Foi Jesus Cristo quem nos revelou esse tal inferno espiritual, né? Foi Jesus quem nos trouxe a imortalidade, o apóstolo Paulo diz lá em Timóteo, eu vou colocar aí para vocês verem, né? Foi ele que nos revelou a imortalidade, que nos trouxe a imortalidade, e nos revelou a espiritualidade das coisas, né? Conforme nossa compreensão. Foi isso que ele falou com Nicodemos. Ele falou, se eu vos falo das coisas terrenas, vocês não compreendem, que dirá as espirituais. E o apóstolo Paulo também falou lá em 1 Coríntios 2, vocês podem conferir. Ele falou que não usou dos termos espirituais com aquele povo porque eles ainda eram carnais, né? E assim, estão sendo até hoje. O irmão Geraldo, que me perdoe, mas o irmão Geraldo está indo pela mente humana, pelo antropomorfismo, naquilo que é espiritual. Então, se Jesus revelou o espiritual, é porque existe o espiritual. E essa razoabilidade das coisas que o Geraldo está colocando é simplesmente questão humana, da mente dele, né? Por exemplo, se o Velho Testamento ensina com a racionalidade humana, com o entendimento humano, você não pode pegar a base do Velho Testamento, como ele está dizendo que não pode pegar a base do que Jesus está falando, porque Jesus está falando não é para você, é para os fariseus. Quer dizer, ele está dando a entender que a Escritura não é para nós, né? Então, se a Escritura, o que Jesus disse, Geraldo, não é para nós, o Velho Testamento também não. Por que você está usando o Velho Testamento, Salomão, que tinha racionalidade humana sobre as coisas espirituais? Porque eles não compreendiam isso. É tanto que Salomão disse debaixo do sol. Debaixo do sol. Então, Geraldo, 2 pesos e 2 medidas não pode, né, meu amigo? Então, se você usa do Velho Testamento para dizer que não existe consciência após a morte, que o inferno é a sepultura, você não pode usar, ou você não pode impedir alguém de usar o que Jesus está dizendo, porque no que você está querendo passar é que Jesus não entende nada, né? Jesus falou historinhas e Salomão falou a verdade. E não é isso. Salomão falou uma verdade no entendimento racional dele, humano, né? E Jesus falou a verdade no entendimento espiritual. Porque a igreja, Geraldo, é espiritual. A igreja é um mundo espiritual no qual nós vamos viver conforme o início do paraíso, de Adão e Eva. É a história de Adão e Eva. Você está me entendendo? Vocês estão me entendendo? Então, acho que não é razoável, né, que o Geraldo faça exposição da escrita de Salomão e negue a exposição de Jesus Cristo, dizendo que é parábola, que é história. E não é. E não é. Né? Então, Jesus, numa compreensão do todo, do pleno, né, expôs para nós em parábolas. Ele disse em outra passagem, por que ele fala em parábolas? Para que vendo, não veja, ouça e não compreenda. Né? Porque não é para todos os ignorantes e hipócritas que Jesus falava. E outra coisa, o que Jesus falou, você chama de livro histórico. Salomão não é histórico? E você pega a base de Salomão. Salomão, então, é histórico. Só que essa historicidade, esse histórico, né? Esse histórico tem princípios, né? E o princípio do caráter, da disciplina, né? Mesmo que sejam escritos lá, né? Mesmo que sejam escritos lá no fim, mesmo que sejam escritos lá no início, né? Esse escrito tem o princípio do caráter, da disciplina, da honestidade e etc. E esse princípio permanece. Por que esse princípio permanece? Por quê? Porque ele escreveu lá para aquele tempo. Não dá para estender a presença do Cristo, Geraldo, de lá até o fim.
né? Aconteceu os fatos lá e foi escrito para exemplo nosso. Para que tudo que ele ensinou lá, o princípio da formação, da disciplina do caráter, também atinge a nós até hoje. Porque hoje tem os gananciosos. Hoje o pecado está no mundo, Geraldo. Tem pecado sim no mundo, né? Hoje o pecado está no mundo. Então a indisciplina, né, das pessoas estão solta aí. Se não tiver disciplina, a disciplina se aprende por onde? Pela palavra de Deus. Em termos espirituais. Em termos espirituais. Né? E se não haver um castigo para a indisciplina, é fato que em vão pregou Cristo e Paulo. Porque se eu não preciso mais da disciplina hoje, que esse escrito não é para mim, né? Ou eu estou livre para fazer o que eu quiser. E não é por aí. Entendeu? Vamos ver mais um pouquinho dele aí? A gente volta já já. Pois bem, o Geraldo, né, o irmão Geraldo, insiste em dizer que o inferno não existe, né? Que é o inferno, a sepultura. Como eu estava falando, a sepultura de fato é a região inferior, materialmente pensando, humanamente pensando. Eles não tinham noção do além. Né? Tanto que o Salomão disse que nós não teríamos ciência, consciência tanto da sepultura. Os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos nada sabem. Então, porque eles não tinham esse entendimento do além. E Jesus é quem revelou esse além. E ele diz que o inferno não existe, espiritualmente falando. Vamos mostrar que existe, né? Vamos mostrar que existe. Vou colocar aqui para vocês, Isaías 66, 24. De uma forma espiritual que Isaías revelou aqui. Forma espiritual. Né? Baseado no material. Baseado no material. Vocês vão ver aqui. Tá? Isaías 66, 24 vai estar na telinha para vocês, mas eu vou ler aqui para vocês. Vou colocar aqui meu auxílio aqui, né? Vou ler aqui para vocês. Ó. Minha Bíblia aqui que eu estou usando é do meu sobrinho, é de São Ave Maria, mas está escrito a mesma coisa. Aliás, o Geraldo também está dizendo aí, né, que isso aqui é coisa de Roma. Isso aqui é coisa de Roma. Queria perguntar para ele onde é que ele achou a Bíblia dele, porque a coisa de Roma, tudo que está escrito aqui, está aí nesse painel dele aí, ó. Tudo que está escrito aqui, aparece nesse painel. O que aparece no painel dele, eu confiro aqui, está escrito aqui a mesma coisa. Então, onde que ele tirou que isso aqui é de Roma e a dele é a verdadeira? Aliás, onde que ele tirou, né? Vou falar, não canso de eu ler aqui, vou falar uma coisa. Onde que ele tirou, vai falar nos vídeos aí, que a Bíblia ortodoxa é a original. Onde que ele tirou isso? A Bíblia ortodoxa, porque contém os livros 3 e 4 de Macabeus, que a Bíblia, as Bíblias que a gente tem hoje não contém. A Bíblia católica que contém Macabeus 1 e 2. O 3 e o 4 não. As Bíblias evangélicas, nem o primeiro Macabeu e o segundo Macabeu contém. Né? Por que foi isso? Porque houve uma divisão. Né? No século II a.C., Ptolomeu pediu para o pessoal de Alexandria que compilasse os escritos. Então eles escolheram 70 sábios, né? 70 sábios, e eles foram fazer esse canon bíblico, é o qual Jesus usou. E não a Bíblia que ele falou aí, ortodoxa, né? Ortodoxa. Não é assim, seu Geraldo. A Septuaginta foi traduzida e compilada pelos 70 sábios de Alexandria, viu? E nela continha primeiro e segundo Macabeus, somente, tá bom? Então, houve uma divisãozinha no tempo de Jerônimo, quando Jerônimo deixou-se influenciar por alguns judeus que separaram, naquela época, uns foi para o lado acreditando numa parte da escritura, e os 70 sábios ficou para cá. Esses livros têm denominações, chamam-se livros deuterocanônicos ou protocanônicos. Essa divisão. Deuterocanônico é a Bíblia que tem os 6 livros a mais. Né? E não incluindo terceiro e quarto Macabeus. Viu? Então Jesus usou foi essa Bíblia, seu Geraldo. Jesus não usou base de Tobias, Jesus não usou base de nada disso que você está falando aí, não. Tá? Jesus usou a Bíblia dos 70 sábios de Alexandria. Foi isso que ele usou. A escritura, não era nem Bíblia, né? Não era nem chamada de Bíblia, é uma compilação de todos os livros. Então a escritura, o livro era nos rolos.
Tá bom? Mas vamos voltando aqui ao assunto do inferno. Isaías 66, 24. Diz assim, isso tudo vendo já o contexto, tá? O contexto diz assim, e quando se virarem, poderão ver os cadáveres daqueles que se revoltaram contra mim, porque o verme deles não morrerá. Aqueles que se voltaram contra mim, o verme não morrerá, ok? E o seu, que é o verme, né, não morrerá. Pode ser o princípio, né, da maldade desses homens que não morrerá, tá? O verme não morrerá, deles não morrerá, e o seu fogo não se extinguirá. E para todos será um espetáculo horripilante. Vou colocar para vocês aí na tela Isaías 66, 24. Isso aqui se refere ao vale de Inom, naquele tempo, onde era desagouro, né? Ali expunha corpos sem sepultura, né? E ali eles apodreciam, era um mau cheiro, era um inferno total, uma região inferior total. Então, aqui Isaías faz essa comparação, né, do que seria o castigo dos réprobos, entende? Onde o verme não morre, ou seja, é um castigo que os é atribuído, mas não os consome, né? Não os consome. Eles sempre estarão ali pelo mal causado, sempre estarão lembrando do mal que causou. Esse é o inferno, esse é o tormento espiritual. Vamos ver isso em Marcos, no capítulo 9. Né? Vou olhar aqui na Bíblia minha, Marcos 9, mas vou colocar aqui na tela para vocês. Vamos ver lá, Marcos 9, 48 e 49. Pode procurar aí, nós tem tempo aqui. YouTube, os vídeos podem ficar longos, não tem problema. Se você tiver paciência de ver, você vai estar bem instruído. Se não tiver, né, paciência. Mas vamos ver aqui, ó, 9, 48, 49, tá bom? 48 diz assim, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga, porque todo homem será salgado pelo fogo. Então Jesus confirmou o que Isaías revelou, né? E esse fogo vai castigando sem consumir. Esse fogo é o juízo, é um juízo qual o indivíduo está passando. É um juízo igual ele está passando. Então, toda vez é lembrado eternamente seu mal e dói no corpo. E o verme não morre, a carne não morre, né? O sentimento não morre, né? A dor continua, o arrependimento pode estar ali, ou nem seja um arrependimento, mas o remorso, né? O remorso de que fez. Esse é o inferno, né? Esse negócio de que a mãe vai ver o filho no inferno, que ela vai sofrer no céu, isso é totalmente humano, um pensamento totalmente humano. Antropomorfismo que chama isso, né? Como se Deus não soubesse o que faria. Deus sabe o que está fazendo. É isso? Deus sabe o que está fazendo. Então o fogo que salga, no versículo 9, né, no versículo 49 do capítulo 9 de Marcos, diz, porque todo homem será salgado pelo fogo. O que é salgar? Quando você coloca o sal numa carne, ela não dura mais. Se ela tiver sem sal, ela apodrece, né? Mas o sal mantém a firmeza da carne por um tempo maior. E o que quer indicar aqui é que isso é prolongado. Esse sofrimento é prolongado. E isso não é material, humano. Isso é espiritual. Isso é espiritual. Então, como é que o inferno, região inferior, espiritualmente falando, não existe? É lógico que tem que existir. Aonde que nós vamos parar com tanta corrupção nesse mundo, com tanta infidelidade das pessoas, com tanta mágoa, com tanto mal sobre a vida das pessoas? Onde nós vamos parar? Alguém tem que pagar. Ou você consome lá na terra, quando você morre, some tudo. Não, aí fica fácil, né? Fica fácil. É igual o adventista pregar o aniquilacionismo. O aniquilacionismo, a pessoa ser aniquilada, ela não tem lembrança de nada. Então é um prêmio pelo mal que ela fez. Não é assim que funciona. Tá bom? E outra, Jesus falou, Mateus 13:50. Vou colocar aqui para vocês também. Mateus 13:50. Ele diz que ali haverá choro e ranger de dentes. Ô Geraldão, conforme você pregou que Salomão falou,
Como é que vai chorar na cova e ranger dente na cova? Tem jeito, Geraldão? Explique isso aí pra mim. Não tem jeito não, viu, meu irmão? Vamos ver mais dele aí. Vamos lá. Uma história. Antes de contar essa história, Jesus também contou a parábola do administrador infiel. Então, se levarmos esta história de forma literal ao pé da letra, vamos ter que levar a outra também. Vamos ler um trecho da outra. Lucas 16, 8 ao 13. E elogiou o Senhor o administrador infiel, porque se houvera atiladamente, porque os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. Quem é que está contando isto aqui? Jesus. Então Jesus está contando esta parábola aqui, que o Senhor daquele homem elogiou o homem por um homem ser infiel. Se eu pegar tudo ao pé da letra, então roubar é motivo de elogio. Versículo 9. E eu vos recomendo, Jesus agora, o administrador elogiou o homem por ter se portado atiladamente. Jesus volta para ele e diz, e eu vos recomendo. Então vamos ver a recomendação de Jesus nos dias da sua carne para os ouvintes dele lá, que ele não está falando comigo nem com você. Aprenda isto. Tem um público-alvo disso aqui. Já vou te mostrar. E eu vos recomendo. Recomenda a quem? Já vou te mostrar. E eu vos recomendo. 2 pontos. Das riquezas de origem iníqua, fazei amigos. Olha o que Jesus está recomendando. Então, antes de estar aqui no território com Cristo, eu assaltei um banco. Eu devo pegar todo esse dinheiro roubado e fazer amigos, porque essa riqueza é de origem iníqua. Então eu devo pegar todo esse dinheiro e fazer um monte de amizade. Em outras línguas atuais, eu devo comprar amizades. Quem é que está mandando fazer isso? Jesus. Vamos pegar isso ao pé da letra? É porque se pegar a parábola, a história lá de Lázaro, isso aqui também tem que ser aplicado. Correto ou não correto? Está no mesmo capítulo. Está dentro do mesmo contexto. Eles falam tanto de hermenêutica. Eles falam tanto de exegese. Heresiese. Então a heresiese tem que avaliar também um contexto. Porque ele está contando uma história, conta essa. Aliás, contou várias, né? Mas essa está no mesmo ritmo das outras. Eu vos recomendo das riquezas de origem iníqua, fazei amigos, para que quando aquelas vos faltarem, quando acabar as riquezas roubadas que eu roubei, esses amigos vos recebam no tabernáculo eterno. Pode parar. Mas isso faz sentido? Então quer dizer que eu vou comprar amizades para que eu entre no mesmo local que as pessoas foram lá nos tabernáculos eternos. Então a salvação neste caso aqui foi uma negociata. É verdade. E aí, vamos aplicar isto? Quem é que está falando isso? Não é o mesmo que contou a história do Lázaro e do rico? Então, se o sistema diz que o inferno existe porque Jesus contou aquela história lá, existe também um céu negociado com riquezas ilícitas. E o senhor aprende isso como? Coisando. Vou trabalhando, virando o meu concreto, embolsando a minha parede, e o Espírito Santo vai dizendo, Geraldo, eles não sabem de nada, eles querem colocar medo na igreja, eles querem o povo sob o domínio dele. Eu vim libertar o homem, eu vim tirar o jugo, eu vim tirar o fardo, eu vim para que eles tenham vida e vida com abundância. Prega texto e o contexto e acaba com esses ladrões. Dez. Quem é fiel no pouco também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco também é injusto no muito. 11.
Se, pois, não vos tornaste fiéis na aplicação das riquezas de origem injusta, quem vos confiará a verdadeira riqueza? 12. Se não vos tornaste fiéis na aplicação do alheio, quem vos dará o que é vosso? 13. Ninguém pode servir a dois senhores. Você está entendendo? Que Jesus está tratando com alguém acerca de dinheiro, de riqueza, de avareza. Você começa a perceber isso, que o diálogo aqui com alguém, e eu vou te mostrar quem é, está gerando em cima de dinheiro, de infidelidade, de riqueza. O homem lá era um administrador muito rico. Você consegue entender que o diálogo de Jesus com alguém está relacionado a isso? Pelo texto? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a riqueza. 14. Quem? Mente de Cristo ativada aí. Quem está ouvindo ambas as parábolas? Quem é fariseu aqui, diga oi. Os fariseus eram ricos, avarentos, donos, achavam-se donos do favor divino, ferrenhos seguidores da lei de Moisés, dizimavam, jejuavam, e a sua oração era de si para si mesmo. É este grupo de pessoas que Jesus usa a parábola do administrador infiel e a história do rico e do Lázaro para dar uma lição de moral neles, que a riqueza do homem não constitui no bem que ele possui. Jesus está dando uma aula nos fariseus que eram avarentos. Diz que ouviam tudo isso e ridicularizavam a Cristo. Então Jesus está ali pregando essas histórias, a do administrador infiel e a do Lázaro, para a igreja? Não. Está pregando para os fariseus. E o versículo de número 15, tem o 15? Tem o 15? Mas Jesus lhes disse: vós sois os que vos justificais a vós mesmo diante dos homens, mas Deus conhece o vosso coração, pois aquilo que é elevado entre os homens é abominável diante de Deus. Então o pau está quebrando. Jesus está sentado, contando essas parábolas para os fariseus, que eram avarentos, repito, não querendo ser prolixo, eram donos se achavam donos do favor divino.